Meu chefe passou 3 anos me tratando como se eu fosse invisível, exceto quando precisava de alguém para humilhar na frente da equipe ou roubar uma ideia brilhante, que misteriosamente surgia no PowerPoint dele na semana seguinte. Ele não fazia ideia de que a mesma arrogância que o fazia se sentir intocável seria o erro que colocaria tudo a perder. Um único e-mail, copiado para a pessoa errada, transformou minha dor em munição. E em menos de 48 horas, ele perdeu o cargo, o status e o casamento, enquanto eu sentava na cadeira que ele sempre dizia que eu não tinha perfil para ocupar. Eu trabalho na mesma empresa há 5 anos, mas a parte mais pesada da minha história começou quando fui transferida para o setor do Marcelo, o gerente de projetos que todos chamavam de referência em liderança. Na entrevista interna, ele sorriu, elogiou meu currículo, disse que adorava ver mulheres crescendo na empresa e me vendeu o sonho de um time colaborativo, projetos estratégicos e muita oportunidade de desenvolvimento. A realidade, claro, veio sem filtro corporativo nenhum na minha primeira semana. Logo no primeiro dia, reparei que eu era a única mulher da equipe na mesma função dos outros analistas, e a única que não tinha notebook novo nem cadeira decente. Todo mundo tinha cadeira ergonômica. A minha parecia ter saído de um almoxarifado esquecido, com o estofado rasgando e um dos braços bambos. Eu comentei com ele, num tom leve, perguntando se havia alguma solicitação de mobiliário pendente. Ele riu, na frente de 2 colegas, e soltou: "Ué, você não ia trazer aquele papo de ergonomia e frescura feminina pro meu time, né? Aqui é chão de fábrica de projeto." Esse foi só o aperitivo. Nos primeiros meses, Marcelo insistia em me colocar em tarefas operacionais, enquanto os homens do time assumiam as partes mais visíveis e estratégicas dos projetos. Quando eu perguntava se poderia participar das reuniões com o diretor, ele dizia que ainda era muito cedo, que eu precisava provar consistência. O problema é que a tal consistência só era medida em coisas que ninguém via: planilhas atualizadas, relatórios prontos, apresentações estruturadas que, curiosamente, ele levava sozinho para as reuniões de status. A minha força secreta acabou nascendo disso. Sempre gostei de organizar tudo, então passei a registrar cada entrega, cada versão de apresentação, cada e-mail de pedido de prazo. Criei uma pasta pessoal no meu e-mail chamada Provas de Trabalho e uma planilha onde anotava data, tarefa, para quem entreguei, e se havia algum elogio ou comentário positivo de outras áreas. Eu dizia para mim mesma que era só para controlar meu desempenho. No fundo, eu já sentia que se um dia algo explodisse, eu ia precisar mostrar que não era louca nem incompetente. 1 ano depois, veio o tapa na cara dos números. Estávamos em uma reunião geral diária e o diretor anunciou que a empresa estava ajustando salários para equidade interna. Alguns colegas comentaram o quanto o aumento deles tinha sido bom, e numa conversa informal, acabei descobrindo que 2 analistas que faziam exatamente o que eu fazia ganhavam cerca de 40% a mais do que eu. Um deles, sem maldade, deixou escapar o valor do holerite, achando que o meu era parecido. Eu fingi naturalidade, mas por dentro senti o chão abrir. Esperei uma semana e pedi uma conversa com o Marcelo, levando alguns dados: minhas entregas, elogios de outros gestores, indicadores de projetos em que eu tinha trabalhado. Expliquei que tinha percebido uma diferença salarial muito grande e queria entender o critério. Ele me ouviu pela metade, reclinou na cadeira, cruzou os braços e disse, com aquele tom de pseudo-mentor: "Você está indo bem, mas precisa entender que homem costuma aguentar mais pressão, viajar mais, virar noite se precisar. A empresa paga pelo pacote completo. E, sinceramente, você não é tão confiante em reunião. Chega muito sensível, leva as coisas pro pessoal." Eu saí dessa conversa tremendo de raiva. Não só ele tinha basicamente admitido um viés escancarado, como ainda colocou a culpa em mim, na minha personalidade, no fato de eu não ser o tipo de pessoa que grita para ser ouvida. Nesse dia, à noite, em casa, abri minha planilha de provas de trabalho e encarei cada linha como se fosse um tijolo num muro que eu estava construindo sem perceber. Percebi que, de alguma forma, eu estava me preparando para brigar, mesmo sem saber contra o que exatamente. Os anos seguintes foram uma sequência de micro e macro humilhações. Em reuniões de equipe, quando eu apresentava uma ideia, ele ignorava. 10 minutos depois, repetia a mesma ideia com 3 palavras diferentes e, de repente, todo mundo achava genial. Quando um projeto dava certo, ele elogiava o time, citava nominalmente os homens e, para falar de mim, soltava algo como: "A fulana ajudou na parte de organização. Foi bom ter alguém para cuidar dos detalhes." Eu era reduzida a alguém que ajuda,
nunca a quem constrói. Com o tempo, outros sinais começaram a aparecer. Uma colega de outro departamento comentou no café que o Marcelo tinha reclamado de mim numa reunião, dizendo que eu era difícil e resistente a feedback. Eu, que anotava tudo, não tinha um único registro de feedback formal dele. Nem um plano de desenvolvimento, nada. Só bronca pública, piadinha e desdém velado. Ainda assim, eu segurava a barra, porque precisava do emprego. E, sinceramente, ainda tinha esperança de que o desempenho falasse mais alto que o machismo. A virada começou num detalhe que, na época, pareceu pequeno. O diretor comentou, numa reunião aberta, que o orçamento de alguns projetos tinha estourado de maneira estranha e que o setor do Marcelo precisaria justificar melhor as despesas. Vi o rosto do Marcelo mudar de cor naquele instante. Ele riu, fez uma piada sobre complexidade de fornecedores, mas eu conhecia bem a forma como ele reagia em situações de risco. Ficava mais agressivo com o time, mais controlador e, principalmente, mais obcecado com e-mails. Depois disso, ele passou a querer revisar cada relatório antes do envio, mexendo em números, mudando palavras, alterando datas. Uma vez, ao esquecer a sala de reunião aberta, deixou projetado na tela um documento com versão para a diretoria e versão real do mesmo relatório mensal. Não deu tempo de eu tirar foto, mas aquilo grudou na minha cabeça. Eu sabia que tinha algo errado nos bastidores, algo que ia muito além da minha situação pessoal. Nesse contexto, ele intensificou as críticas públicas. Em uma reunião de status na frente do diretor, me interrompeu 3 vezes, dizendo que eu estava enrolando e que não sabia priorizar. Quando tentei explicar que certos atrasos vinham de decisões dele, ele me cortou com um: "Se você não aguenta pressão, talvez esse não seja o lugar para você." O silêncio que seguiu foi pesado. Olhei ao redor e vi alguns colegas abaixando os olhos, desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Saí daquela reunião destruída, entre raiva e vergonha. Chorei no banheiro, respirei fundo, lavei o rosto e, pela primeira vez, pensei seriamente em pedir demissão. Só que, ao mesmo tempo, a parte estrategista em mim sussurrava: "Você tem dados, você tem histórico, ele tem um padrão." Em vez de mandar um e-mail impulsivo ou explodir na próxima reunião, decidi que, se eu fosse cair, não seria sozinha. E se eu tivesse a chance de virar esse jogo, eu estaria pronta. Comecei a ser ainda mais metódica. Passei a salvar cópias de relatórios antes e depois de ele ajustar. Guardava em uma pasta pessoal com datas claras. Sempre que havia alguma conversa tensa, anotava num documento com horário, contexto e, quando possível, testemunhas presentes. Quando ele fazia comentário machista ou depreciativo, eu mandava um e-mail curto e objetivo, registrando algo como: "Conforme conversa de hoje às 10 horas, entendi que devo priorizar X em detrimento de Y. Caso haja outro entendimento, por favor me avise." Ele raramente respondia, mas aquilo gerava um rastro. Ao mesmo tempo, comecei a conversar discretamente com colegas de outros setores. Nada de fofoca, só perguntas inocentes. Se eles já tinham sentido alguma resistência do Marcelo, se já tinham tido problema com o orçamento, se já haviam recebido feedback estranho sobre mim. Aos poucos, as peças foram surgindo. Uma pessoa contou que ele pressionava para mudar prazos em sistema, só para não ficar feio no relatório. Outra comentou que achava estranhas algumas notas de fornecedores sempre ligadas aos mesmos projetos. Eu anotava tudo, sem ainda saber exatamente como isso se conectaria. O e-mail que mudou tudo chegou numa terça-feira de manhã, dessas completamente comuns, em que eu só queria sobreviver a semana. Eu estava atualizando uma planilha quando aparece a notificação: "Reclamação sobre desempenho, fulana." O remetente era o próprio Marcelo. Estranhei, porque o assunto parecia algo que ele mandaria para a RH. Não com cópia para mim. Abri o e-mail e, em poucos segundos, entendi. Ele tinha escrito para o diretor, falando de mim, e me copiado por engano. As primeiras linhas já eram nojentas. Ele dizia que eu criava um clima hostil no time, que resistia sistematicamente a orientações, e que, apesar dos esforços dele, meu desempenho não tinha evoluído. Até aí, mais do mesmo, distorções e ataque à minha postura profissional. Mas conforme eu descia a barra de rolagem, veio o choque. Para justificar a narrativa de que eu não entregava, ele mencionou com todas as letras que havia precisado ajustar meus relatórios de desempenho anteriores para evitar que a área ficasse mal na foto. Foi quando os detalhes ficaram ainda mais pesados. Ele comentou sobre ter de ser criativo na alocação de verba, para cobrir falhas minhas, citando projetos e números que eu sabia que estavam corretos nas versões originais. Em uma frase, reclamou que já tinha se exposto demais com o desvio de verba do projeto X para conseguir fechar as contas,
e que não poderia se comprometer novamente por causa de uma analista problemática. Em outra, insinuou que tinha tido conversas firmes com outros funcionários que o questionaram, inclusive com ameaças de retaliação veladas, para manter a equipe sob controle. Eu reli o e-mail 2, 3, 4 vezes. Não era só ele me atacando de forma covarde. Ele, no auge da arrogância, havia confessado por escrito falsificação de relatórios de desempenho, desvio de verba de projetos e intimidação de funcionários. Tudo para justificar uma narrativa de que eu era o problema. Ele confiava tanto que estava acima de qualquer consequência que não teve medo de registrar tudo isso num e-mail para o diretor. E por um erro bobo de copiar e colar endereços, entregou a arma direto na minha mão. Meu primeiro impulso foi responder na hora, com o sangue nos olhos, desmontando cada mentira, anexando provas, chamando ele de tudo que eu tinha vontade. Eu até cheguei a abrir a janela de resposta. Mas aí respirei fundo, recostei na cadeira e lembrei de toda a minha preparação silenciosa. Se eu explodisse ali, transformaria tudo em briga pessoal e daria espaço para ele dizer que eu era emocional demais. Se eu continuasse fazendo o que vinha fazendo, documentando, organizando, mostrando fatos, eu poderia ir muito mais longe. Fechei a resposta sem enviar e levantei para tomar um café. Fiquei alguns minutos andando pelo corredor, sentindo o peso daquele e-mail dentro de mim, até que uma ideia começou a tomar forma com uma clareza assustadora. Eu não precisava xingar, não precisava gritar, não precisava colocar ele no lugar dele na frente de todo mundo. Eu só precisava encaminhar aquele e-mail para as pessoas certas, com as provas certas, do jeito certo, e esperar. Voltei para minha mesa, fechei a porta da minha pequena sala e comecei a montar a teia. Primeiro, abri uma nova mensagem. No campo para, escrevi RH, Compliance e Auditoria Interna. Eram os 3 departamentos que, juntos, poderiam transformar aquele e-mail numa investigação oficial. No campo Assunto, escolhi algo frio e direto. Relato de possíveis irregularidades. Solicitação de apuração. No corpo do e-mail, fui objetiva. Expliquei que tinha recebido aquela mensagem por engano e que, pelo teor, me sentia obrigada a reportar possíveis desvios graves de conduta, tanto em relação a mim quanto à gestão da área e ao uso de verba. Não fiz discurso emocional. Não contei toda a minha trajetória de humilhação. Relatei fatos. Anexei o e-mail do Marcelo, anexei cópias de relatórios antes e depois das ajustadas, anexei prints de e-mails em que ele me mandava mudar datas ou priorizar algo diferente, para não ficar feio em apresentação. Listei os projetos com despesas estranhas que eu havia notado, com as justificativas inconsistentes dele. Em um parágrafo, mencionei que tinha conhecimento informal de outros funcionários que se sentiram ameaçados, mas que caberia à auditoria averiguar. Quando estava tudo pronto, salvei como rascunho. Ainda faltava uma peça no meu plano, uma peça que até ali eu nunca teria ousado considerar. Lembrei de um detalhe que no começo tinha sido só fofoca de corredor. A esposa do Marcelo era uma das acionistas da empresa. Eles não divulgavam isso abertamente, mas quem prestava atenção em sobrenomes e participações em reuniões de conselho já tinha percebido. Eu mesma só confirmei essa informação no dia em que a vi, de longe na empresa, entrando numa reunião com o diretor e outros executivos. Pensei muito antes de incluir o e-mail dela. Era mistura de medo e senso de justiça. Parecia invasivo envolver a vida pessoal dele, só que nesse caso não era exatamente pessoal. Ela não era apenas esposa, ela era acionista, tinha participação direta nos resultados e na governança da empresa. E o que o Marcelo tinha admitido naquele e-mail não era só assédio comigo. Era fraude, desvio de verba, risco reputacional. Ela tinha o direito, e talvez o dever, de saber que o nome dela podia estar sendo usado como escudo para a sujeira dele. Abri o cadastro interno e confirmei o e-mail corporativo dela, vinculado ao conselho. Com o coração disparado, adicionei seu endereço em cópia oculta. Queria que soubesse de tudo ao mesmo tempo que os órgãos internos, mas sem que ele ou qualquer outra pessoa percebesse imediatamente. Revisei tudo mais uma vez, conferi anexos, respirei fundo e apertei enviar. Assim que o e-mail saiu, olhei para a tela vazia, senti uma mistura de alívio e pânico, e por alguns segundos fiquei imóvel. Não havia mais volta. Em poucos minutos, o RH, Compliance, Auditoria Interna e uma acionista estariam lendo o relato da minha realidade e as confissões dele, escritas de próprio punho. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava reagindo a uma agressão. Eu tinha tomado a iniciativa.
As primeiras respostas começaram a chegar em menos de uma hora. O RH respondeu pedindo uma reunião confidencial, ainda naquela tarde. A auditoria interna marcou uma conversa para o dia seguinte. O compliance acusou o recebimento e disse que abriria um processo formal de apuração, solicitando que eu não comentasse o assunto com outros colegas por enquanto. E em silêncio absoluto, sem resposta visível, o e-mail para a esposa dele continuava lá, perdido na minha caixa de enviados como uma bomba relógio. A reunião com o RH foi menos hostil do que eu temia. 2 pessoas estavam presentes: a gerente de RH e uma analista. Elas me pediram para contar, com calma, o contexto por trás daquele e-mail. Falei dos 3 anos de humilhação, da diferença salarial, das piadas machistas, do apagamento do meu trabalho, da manipulação de relatórios. Entreguei a planilha de provas de trabalho. Mostrei os e-mails. Entreguei as versões originais dos relatórios que ele havia alterado. Em alguns momentos, minha voz tremeu, mas mantive o foco nos fatos. A gerente de RH ficou visivelmente incomodada com alguns trechos, principalmente quando mencionei a diferença de salário e as justificativas que ele havia dado. Ela anotava, fazia perguntas pontuais, pedia datas. Ao final, me agradeceu por ter trazido tudo aquilo, disse que entendia o peso da minha posição e que, a partir daquele momento, o caso seria tratado com a seriedade que merecia. Não usou palavras grandes como assédio moral ou discriminação de gênero, mas não precisava. Eu via nos olhos dela que, no mínimo, a situação tinha deixado de ser invisível. No dia seguinte, sentei com o pessoal da auditoria interna. Ali, o tom foi ainda mais técnico. Queriam saber detalhes dos projetos, nomes de fornecedores, datas exatas de alterações, quem tinha acesso a quê. Eu, que vinha guardando tudo, conseguia responder com tranquilidade. Entreguei uma lista com os projetos em que tinha visto incoerências entre o que era aprovado e o que aparecia no relatório final de despesas. Quando mencionei de passagem que certos fornecedores pareciam sempre ligados a projetos do Marcelo e que algumas notas eram estranhamente parecidas, vi um dos auditores levantar a sobrancelha. Enquanto isso, no dia a dia, Marcelo ainda não parecia saber de nada. Ele continuava agindo normalmente, mandando e-mails secos, marcando reuniões, fazendo piada na copa. Eu o observava como quem olha para alguém andando sobre gelo fino sem perceber. 2 dias depois do meu envio, notei que ele estava mais tenso, falando mais baixo ao telefone, entrando e saindo da sala do diretor. Mas ninguém comentava nada diretamente comigo. A explosão veio no 3º dia, uma quinta-feira de manhã. Cheguei na empresa e percebi um clima estranho no corredor. As pessoas cochichavam, olhavam para a sala do Marcelo e desviavam o olhar quando me viam. Em menos de meia hora, recebi um e-mail convocando toda a equipe para uma reunião emergencial às 11 horas, com o diretor presente. Sentei na minha mesa tentando não criar expectativas, mas o estômago já anunciava que alguma coisa grande ia acontecer. Às 10h50, o diretor passou pelo corredor acompanhado de 2 pessoas da auditoria e uma do RH. Entraram na sala do Marcelo sem bater. A porta se fechou. Ninguém conseguia se concentrar em mais nada. Alguns minutos depois, vozes alteradas começaram a atravessar a parede. Não dava para entender tudo, mas reconheci o tom do Marcelo. Defensivo, irritado, repetindo expressões como mal entendido, interpretação equivocada. Sempre fiz tudo pelo bem da empresa. O diretor respondia pouco, num tom firme e cortante. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta abriu. Marcelo saiu com o rosto vermelho, o olhar perdido, segurando uma pasta. O diretor atrás dele anunciou em voz alta para quem estivesse no corredor ouvir. Marcelo, sua presença não é mais necessária. A partir de agora, todo contato deve ser feito via departamento jurídico. As palavras caíram como um soco no ar. Marcelo tentou dizer algo, mas o diretor já havia virado as costas. 2 seguranças discretos se aproximaram e o acompanharam até a saída. Nossa reunião emergencial foi mantida, mas, em vez de Marcelo, quem conduziu foi o diretor. Entrou na sala, olhou para o time e avisou, com um tom sério que ninguém jamais tinha visto. A partir de hoje, Marcelo não faz mais parte da empresa. Não posso compartilhar todos os detalhes, mas estamos tratando de questões graves de conduta, tanto ética quanto financeira. Sei que isso pega vocês de surpresa, mas peço colaboração e profissionalismo neste momento. Ninguém se mexeu. Eu sentia meu coração batendo no ouvido. Ele continuou. Também quero deixar claro que, se alguém da equipe se sentiu prejudicado ou coagido em algum momento, esta é a hora de falar. Já abrimos canais formais e anônimos com compliance e auditoria.
Nenhuma represália será tolerada. Nesse momento, ele olhou diretamente para mim, por um segundo a mais do que o normal. Não disse meu nome, não me expôs. Mas eu entendi. As 48 horas seguintes foram um turbilhão. Descobri, por meio de sussurros e pedaços de conversa, que a auditoria havia confirmado irregularidades sérias nos relatórios dele, desvio de verba de alguns projetos para cobrir buracos de outros e até favorecimento de fornecedores específicos. Também soube que depois de ler o e-mail que eu tinha enviado, a esposa dele, a acionista, exigiu acesso a toda a documentação vinculada ao nome do marido. Diziam que o confronto entre ela e o diretor tinha sido duro, com direito à ameaça de levar o assunto ao conselho completo. Ouvi também que ela tinha ido pessoalmente até a empresa no dia em que ele foi demitido. Não a vi, mas alguém comentou que ela entrou e saiu sem olhar para a cara dele, acompanhada por mais 2 acionistas. Em casa, sozinha, imaginei o tipo de conversa que deve ter acontecido entre os dois. Não por vingança pessoal, mas por uma sensação estranha de justiça. Ele não tinha destruído só a minha paz. Tinha colocado em risco o trabalho de muita gente e o patrimônio da própria família. Na semana seguinte, fui chamada para mais uma reunião com o diretor e a gerente de RH. Entrei na sala com uma mistura de expectativa e medo. Eles agradeceram novamente a coragem de eu ter vindo à frente. Reafirmaram que eu não seria alvo de nenhuma represália e que, pelo contrário, a empresa estava revendo várias políticas de avaliação de desempenho e denúncia interna. Então, o diretor me olhou com um sorriso discreto e disse: "Agora precisamos falar sobre o futuro da área." Ele explicou que, naquele momento, não fazia sentido trazer alguém de fora para liderar o time, que seria importante ter uma pessoa que conhecesse os projetos, o histórico e, principalmente, alguém com postura ética. Falou do meu trabalho, das evidências de que boa parte dos resultados atribuídos ao Marcelo tinha, na verdade, o meu esforço por trás. Disse que tinha conversado com outros gestores, que todos elogiavam minha organização, clareza e capacidade de entrega. E então soltou a frase que eu nunca pensei que ouviria tão cedo. "Gostaria de saber se você aceita assumir a gestão da área." Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Ele não estava falando em responsabilidade temporária, nem em ajudar na transição. Estava me oferecendo o cargo do Marcelo, a posição que por 3 anos ele deixou claro que eu nunca teria perfil para ocupar. Senti um nó na garganta, mas me segurei. Perguntei sobre condições, sobre suporte, sobre a equipe. Ele explicou que haveria um período de adaptação, mentoria de outro gerente mais experiente, aumento salarial compatível com o cargo e equiparação imediata em relação às diferenças abusivas que tinham sido identificadas. Aceitei. Não com o entusiasmo infantil de quem ganha um prêmio inesperado, mas com a serenidade de quem sabe o peso e o significado daquela decisão. Saí da sala com o compromisso de não me tornar uma versão amena do Marcelo, mas de ser exatamente o oposto. Alguém que usa poder para proteger, e não para esmagar. No corredor, encontrei alguns colegas que já tinham ouvido falar da mudança. Um deles, que sempre foi discreto, me parou e disse baixinho: "Você merecia isso há muito tempo. Ainda bem que alguém teve coragem." Hoje, quando sento na cadeira que era dele, vejo o escritório com outros olhos. A mesa é a mesma. O computador é o mesmo. Mas o ambiente é outro. Não tem mais piadinha machista na reunião, não tem mais grito em corredor, não tem mais número empurrado para debaixo do tapete. Abri espaço para conversas honestas, implementei uma rotina de feedback formal e documentado, incentivei a equipe a registrar tudo em sistema, sem versão para inglês ver. Também participei ativamente das discussões com RH sobre equidade salarial, usando meu caso como exemplo do que não poderia se repetir. Às vezes, ainda me pego lembrando do dia em que li aquele e-mail fatídico. Da vontade de responder na mesma hora, de jogar tudo na cara dele, de desmascará-lo na frente da equipe. Mas no fim, o que derrubou o Marcelo não foi um ataque de raiva. Foi exatamente aquilo que ele subestimou em mim: minha organização, minha atenção aos detalhes, minha disciplina em documentar tudo e minha capacidade de esperar a hora certa. A arma que ele tentou usar contra mim foi a mesma que o expôs por completo. Se você está ouvindo essa história e se vê em alguma parte dela, seja na diferença salarial, na humilhação pública, no chefe que rouba ideias ou no gestor que manipula números, a pergunta que fica é: o que você está fazendo hoje, silenciosamente, para construir a prova da sua verdade e se preparar para o dia em que a oportunidade de virar o jogo aparecer? Conta pra mim nos comentários. Inscreva-se no canal, assim você nos incentiva a sempre trazer histórias emocionantes para você.